A gente recebe aqui o Rodrigo Marcial, é isso? O Oeste com Elas recebe o vereador. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Legal tê-lo por aqui com a gente de novo, né? Tudo bem, Adriana? É um prazer estar com vocês hoje, mais uma vez, sempre à disposição para falar de melhorias para o nosso país. Legal, legal. Obrigado, o prazer é nosso também. Marina Helena participou ontem de uma live, comentava da super live de 24 horas. Passo para ela fazer a primeira pergunta para você. Olá, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Parabéns mais uma vez pela sua live. Se puder explicar um pouco para a gente como é que funcionou, né? Foram 12 horas ali, diversos convidados passaram e você trouxe ali vários, né? Acho que mais de 100 casos envolvendo Alexandre de Moraes. Então, se você puder dar um panorama geral aqui para a gente. Primeiro, quero agradecer também a sua participação ontem, Marina. A Juliana Leite também estava conosco. E foi justamente isso. Foram mais de 12 horas. Salvo engano, você entrou ali próximo da 6ª hora da live. Eu já estava cansado. Mas se fossem 24 horas, como sugeriu a Adriana, eu acho que eu não estaria com energia suficiente para estar aqui na Câmara Municipal hoje. Estamos em sessão. Saiu por um minuto para poder falar justamente sobre a Maratona da Justiça. Foram mais de 12 horas para que eu tirasse o dossiê Moraes do texto como hoje se encontra. O site, a plataforma dossiemorais.com é uma ferramenta que eu idealizei e que continuo atualizando com todos os crimes de responsabilidade de Alexandre de Moraes. Eu pego os fatos da época, pego as notícias, os jornais de grande circulação, o que falaram sobre isso naquela época, desde 2019, e transformo isso em uma justificativa, uma análise jurídica do porquê que é um crime de responsabilidade. Então, a plataforma está no ar já faz cerca de 6 meses, um pouco mais do que isso, e eu senti essa necessidade de transformar essas muitas análises textuais em algo que pudesse ser acessado também de outra forma. E considerei que a melhor forma para a gente abordar esse tema era por meio de uma maratona, era com espontaneidade, que somente uma participação ao vivo permite, trazendo não apenas os juristas, os advogados, que estão acostumados em falar nessa linguagem do impeachment, na linguagem do crime de responsabilidade, mas também as maiores vozes do nosso país, inclusive você, Marina Helena, que fez um trabalho fantástico de encontrar os casos, de expor as situações de arbítrio sofridos por brasileiros comuns. Eu fiz questão também de trazer alguns brasileiros que estão exilados, que sofreram nas mãos de Alexandre de Moraes. Conversei com algumas pessoas que não puderam participar por conta das restrições impostas pelo próprio Alexandre de Moraes, mas que indicaram outras pessoas, por vezes, que estão no exterior. Nós tivemos a participação de exilados em 5 países ao longo das 12 horas. Falamos com pessoas que sofreram por decisões injustas, ilegais e arbitrárias, tal como analisado no dossiê Moraes, da Argentina, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Espanha, da Itália. Conversamos também com juristas, é claro. Por exemplo, o Dr. Fábio, que está aqui na nossa conversa também no dia de hoje, ele que representa a Carla Zambelli, esteve conosco para apresentar o caso da Carla Zambelli. Também trouxemos representantes políticos eleitos, aqueles que efetivamente podem fazer a mudança no Senado Federal. Trouxe o senador Eduardo Girão, participou conosco ontem à noite, o senador também Marcos Duval, deputados federais que defendem a causa, que estão à frente dela. O professor de Direito Constitucional e o deputado federal Marcos Polon esteve conosco, narrou as situações que conhecia. O deputado federal Marcel Van Hatten. Trouxemos, enfim, diferentes lideranças de diferentes campos para a gente abordar essa crise, que não é uma crise jurídica em relação a Dias Toffoli, Alexandre de Moraes ou Gilmar Mendes. É uma crise humanitária, é uma crise institucional em todas as suas dimensões, e por isso trouxemos justamente representantes das diferentes facetas da nossa realidade, jornalistas, como eu disse, que têm essa capacidade de transitar entre as diferentes áreas, e felizmente, ao longo das 12 horas, apesar de uma dificuldade técnica ou outra, tivemos um sucesso de manter praticamente durante quase todas as 12 horas comentários sobre os casos, referentes a pessoas que estavam próximas a esses casos ou que comentaram esses casos, enfim, pessoas que podiam contribuir para trazer esse novo acervo, um acervo em vídeo. Já está no meu canal do YouTube, as mais de 12 horas de live que fizemos ontem, e agora estamos num trabalho que é o verdadeiro trabalho, agora o mais importante, que é segmentar as diferentes participações,
colocarmos isso à disposição do público de uma forma que qualquer um possa ter acesso, enfim, trazendo essa memória, preservando essa memória pública em relação ao arbítrio que sofreu o Brasil, para que, quando tenhamos condições, possamos responsabilizar este que está na tela ao meu lado, Alexandre de Moraes, pelo desrespeito à Constituição, desrespeito à lei, desrespeito ao decoro básico da sua função, para que possamos anular as decisões injustas sofridas, por exemplo, por Ludmila Lins Grilo, que certamente já veio aqui várias vezes para conversar, é uma pessoa brilhante e que conseguiu vencer Alexandre de Moraes, inclusive, ela conseguiu fugir para os Estados Unidos antes de sofrer consequências. A gente tem que anular o que passaram essas pessoas, aquelas que estão ainda presas hoje, e precisamos também começar a falar em indenização, em reparação. Isso me parece cada vez mais claro. Quanto mais converso com as famílias, quanto mais vejo o sofrimento delas, me fica muito claro que é algo que nós temos que reparar. É algo que o Brasil, para que possa voltar a se dizer um Estado democrático, um Estado de direito, um país que respeita uma Constituição, nós temos que reparar o dano sofrido por essas pessoas pelo Estado brasileiro. Oi, desculpa, Rodrigo, foi ótimo participar da live, né? Trabalho excelente, não posso esperar para esse seu trabalho virar um livro. Eu acho que o Brasil todo tem que ter noção da dimensão dos abusos, né? Mas a minha pergunta é mais técnica, porque você ontem trouxe casos para mim sobre os abusos cometidos pelo Deus do Olimpo e cada um era mais impressionante do que o outro. Então eu só posso imaginar, né, quando esse livro for lançado, que vai chocar muitos brasileiros, assim como eu. E olha que a gente já sabe que ele comete. A pergunta é, como que você conseguiu reunir todos esses relatos de todas essas pessoas? Foi um trabalho enorme. A gente foi mês por mês e isso foi busca de internet mesmo. O bom e velho Google, usando as grandes ferramentas de notícias também, os grandes meios de circulação, porque eu fiz todo um trabalho para que nós não tivéssemos boatos no dossiê. Nós tínhamos que ter pelo menos algum indício de materialidade concreto ou ao menos algum jornal de grande circulação tratando daquilo que queríamos falar, de cada um dos casos, para levar ao dossiê Moraes. Então, a gente fazia buscas, e continua fazendo isso hoje, na medida que as notícias chegam até nós, mas a gente fazia buscas na internet delimitando períodos. Então, o primeiro caso que consta no dossiê é o inquérito das fake news sendo instaurado por Dias Toffoli e designado a relatoria para Alexandre de Moraes. A partir dali, praticamente todos os meses, tínhamos pelo menos alguma notícia em um jornal de grande circulação relatando um ato polêmico que desrespeita a legislação brasileira, que desrespeita a Constituição. E a partir desse trabalho metódico, mês a mês, e a gente até, infelizmente, quando via que tinha um prazo um pouco maior, ali de 2 meses, por exemplo, de distância, sem um caso novo do Alexandre de Moraes, a gente concentrava esforços para verificar se realmente não tinha nenhum ato de crime de responsabilidade naquele período. E geralmente achávamos, não fica mais do que 1 ou 2 meses Alexandre de Moraes sem cometer um crime de responsabilidade, desde que passou a ser o relator do inquérito das fake news. E daí, a partir disso, a gente faz a análise fática, né? Conta o que aconteceu, e depois aquilo que é um juízo de valor, o trabalho de um advogado, de avaliar se aquilo que está sendo descrito nos fatos se encaixa nas hipóteses de crime de responsabilidade. A gente sempre colocava ali, para cada coisa que fazia, por exemplo, quando mostrou o dedo do meio no jogo entre Corinthians e Palmeiras para a torcida do próprio time dele, naquela oportunidade ele desrespeitou o inciso 5º do artigo 39 da Lei 1079 de 1950. É uma quebra de decoro. Ele é um ministro do STF, não pode fazer um gesto obsceno aos torcedores do seu próprio time, enfim, em relação a esse mesmo ato, em relação a essa mesma situação, ele usou um avião da FAB para ir até um jogo de futebol, mais uma vez, quebra de decoro. A gente tem, claro, casos muito mais graves de pessoas perseguidas. Temos o caso do Divânio, que teve, por conta de um erro judicial, que ficar preso em regime fechado por meses até conseguir a autorização para que saísse da cadeia, embora ele não tenha feito nada de errado. E reconhecido judicialmente
que não fez nada de errado, mas demorou meses porque a burocracia é estatal e teve desídia, o nome de deixar de fazer aquilo que deveria. Então, nesse caso, Alexandre de Moraes desrespeitou outro inciso do artigo 39, cometeu outro crime de responsabilidade e por aí em diante. Então, a gente hoje tem 151 casos, e quando eu falo que são 151 casos, isso pode abranger muita gente, porque, por exemplo, no dia 9 de janeiro, tivemos o episódio da prisão em massa, levando idosos, crianças, situação que só se vê em regimes de exceção, em ditaduras, em períodos negros da Alemanha, da Rússia, e que aconteceu aqui no Brasil. E só nesse caso a gente está falando de mais de 900 pessoas, mais de 1.000 pessoas por vez. Então, cada caso daqueles, ele, claro, traz o crime de responsabilidade cometido, mas atingiu dezenas, centenas de pessoas. E para fechar, Juliana, a gente também teve uma ferramenta dentro do site, além de poder apoiar qualquer cidadão que entre no dossiermorais.com, poder assinar e declarar seu apoio ao pedido de impeachment com base nos 150 casos que ali constam, o cidadão também pode entrar e fazer sua própria denúncia. Então, desde que a gente lançou a plataforma, a gente teve mais de 1.200 denúncias adicionais, algumas já estavam no dossiê, outras eram só boato, não conseguia verificar as informações para que constasse no dossiê, mas algumas delas também foram para o dossiê. Teve uma situação, por exemplo, que tinha escapado da nossa atenção, que foi o caso de Pinheiros, lá do Clube Pinheiros, que comentei contigo ontem, Juliana, de um sócio do Clube Pinheiros de São Paulo, que estava bravejando, falando mal de Alexandre de Moraes. Acho que tivemos uma pequena queda. Estamos ouvindo bem, tá tudo certo. Ah, que pena. Ele achou que tinha dado algum probleminha e acho que deu uma interrompida rápida aí. Ele ia contando para a gente também, o ministro Alexandre de Moraes costumava ou frequenta ainda o Clube Pinheiros em São Paulo bastante, e um dos sócios do clube, então, o vereador ia contando para a gente, relatou algum tipo de situação que passou com o ministro, ele já retorna aqui. Paula Camacho faz uma pergunta também, eu estava dando uma olhada aqui na página, deixo já para você que nos acompanha, dossiermorais.com.br é o site, ó, essa página aí que você pode relatar algum caso novo ou assinar esse pedido aí, colaborar para o grito de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vereador, de volta por aqui, a gente estava ouvindo, estava tudo normal, mas pode prosseguir então. Você contava do caso do Pinheiros. Isso, do clube. De Pinheiros, que um sócio do clube estava bravejando, falando mal do STF, e uma situação que eu comentei com a Juliana ontem, que foi o caso que trouxe para ela comentar conosco, em que o segurança da Polícia Civil do Alexandre de Moraes ouviu as críticas e fez um BO em cima disso, levou o caso para a Justiça Criminal, embora o ministro sequer estivesse lá. Essa situação, eu só fiquei sabendo, toda essa circunstância, porque um cidadão anônimo trouxe essa informação, trouxe uma notícia, inclusive, relatando esse caso, mas que tinha escapado da nossa análise. E verdade seja dita, é muita coisa. É muito caso que ainda não está no dossiê. E cada um desses casos, isso que é importante dizer, cada um desses casos justifica um impeachment de um ministro do STF. Então, você pode alegar, poxa, Rodrigo, eu tenho uma informação lá que está imprecisa. Ontem, conversando com o Eduardo Tagliaferro, a data estava errada, eu corrigi. Então, poxa, isso invalida o esforço do dossiê? Pelo contrário, a gente tem, se essa aí está errada, tem mais 150 casos para serem avaliados, porque cada uma delas seria suficiente num país sério para que não tivéssemos um ministro do STF como Alexandre de Moraes. Rodrigo, realmente é um trabalho muito importante esse que você está fazendo, muito obrigada por isso, porque expor as coisas que estão acontecendo para que todo mundo saiba realmente. E, Rodrigo, eu vi uma postagem sua muito pertinente que ligava o caso do Celso Daniel, aquele prefeito que morreu, né, que foi assassinado no começo dos anos 2000, com o caso do Banco Master. Você poderia explicar para a nossa audiência qual a possível ligação entre os dois casos? Em particular com o Toffoli, né? A gente desvendou um relacionamento entre o caso do Celso Daniel, o advogado do Celso Daniel, que é o Roberto Podival, em que ele atua em defesa de um dos acusados do homicídio, um dos responsáveis, era a pessoa que estava junto ao Celso Daniel
no momento em que ele foi atacado pelos criminosos e foi, enfim, alvejado por tiros. E pelo que tudo consta, a pessoa chama-se Sombra, esse também faleceu, diga-se de passagem. Aliás, nessas circunstâncias, envolvidos no caso, foram 7 pessoas que vieram a falecer com o Celso Daniel, pessoas que estavam investigando o caso, os delegados foram afastados, enfim, o médico legista faleceu. Uma situação bizarra, suspeita, e que eu abordo nessa postagem. Uma postagem que teve um alcance muito grande, porque o Toffoli, que está aqui na tela, é muito próximo desse advogado, do Roberto Podival. E chegou a faltar a sessão de julgamento para ir ao casamento na Itália desse advogado. E a grande coincidência é que esse mesmo advogado atua para o Banco Master. O Toffoli deu o voto decisivo para a anulação do processo vinculado à investigação do Celso Daniel, em que o Roberto Podival era o advogado. E, enfim, temos todo esse vínculo, temos o Toffoli indo ao casamento dele e, novamente, esse mesmo advogado sendo advogado do Banco Master. Então, são situações suspeitas, não é um documento que comprove que existe um vínculo direto, mas são personagens idênticos que têm relacionamento reconhecido e, portanto, tivemos que trazer isso a público, como trazemos outras situações. Temos outras investigações em curso. Até durante a live de ontem eu comentei de algumas questões que estamos investigando nesse momento, mas que aguardamos para fazer também esse processo investigativo, para depois dele encerrado, podermos divulgar ao público. Não é apenas Alexandre de Moraes, temos, infelizmente, uma rede, eu chamo de um sindicato oculto do poder. Um sindicato de escritórios de advocacia, de empresas que atuam como um manual que a Odebrecht deixou, um manual que esses advogados seguem para instrumentalizar a coisa pública em favor de interesse partidário e de interesse particular. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.